Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Danilo dos Santos e nós estamos trabalhando a disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados, Linguagem HTML. Tenham sempre em mãos papel e caneta para fazer anotações de possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer da nossa aula. Cada uma de nossas aulas possui um fórum, portanto, as dúvidas devem ser postadas no fórum da respectiva aula, ok? Na aula anterior, nós começamos a segunda unidade da nossa disciplina, que é Linguagem HTML. Nós falamos sobre as tags básicas de uma página HTML e vimos outras tags para diversas funções, como cabeçalho, parágrafo, formatação de texto, alinhamento, tratamento de fonte, links, imagens e listas. Hoje nós vamos concluir a parte das tags e começar a falar sobre o CSS. Vamos começar falando das tags para a criação de tabelas. O HTML possui tags específicas para a criação de tabelas nas páginas web. Vamos ver como isso é feito? Assim como na aula anterior, nossos slides vão conter o código HTML e a página web produzida por esse código. Para esse exemplo, vamos observar primeiro a página. Ela contém uma tabela. Essa tabela lista as disciplinas e apresenta as respectivas cargas horárias. Ela possui 3 linhas e 2 colunas. Certo? Agora nós vamos ao código para ver como essa tabela é feita. Bom, esse código tem a estrutura básica de uma página HTML que aprendemos na página anterior. Início do documento, cabeçalho, título, tag de cabeçalho e o corpo da página. Aqui na linha 7, nós temos a tag Table, que define uma tabela. Ela tem aqui o atributo border, com o valor 1. Isso significa que a nossa tabela terá uma borda com a largura de 1. Após definir a tabela, é preciso definir a primeira linha da tabela. Isso é feito com essa tag tr, aqui na linha 8. Dentro de cada tag da tabela, dentro de cada tag da linha da tabela, vamos definir as células ou colunas da tabela. Veja só, na linha 9 temos uma célula com a palavra disciplina. A linha 10 contém uma célula com a palavra carga horária. Aqui na linha 11, nós finalizamos a tag da linha. Pronto. A primeira linha da tabela está feita. Continuando na linha 12, definimos outra linha para a nossa tabela. As linhas 13 e 14 possuem as células dessa linha, finalizada aqui na linha 15. A terceira e última linha da tabela é definida aqui na linha 16. Nas duas linhas seguintes, temos as células. E na linha 19, a finalização dessa terceira linha. O comando /table, na linha 20, conclui a declaração da tabela. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, veja só. Geralmente, na primeira linha de uma tabela, a gente descreve os títulos, né? É como se essa linha fosse o cabeçalho da tabela, certo? Existe uma tag que utilizamos exatamente para diferenciar o cabeçalho da tabela. Veja só. Para esse exemplo, temos aqui uma tabela com 3 linhas e 3 colunas, não é mesmo? Note
que o conteúdo das células da primeira linha está em negrito e com o alinhamento centralizado. Mas se olharmos no código, não há nenhuma formatação para isso. Por que então? Vamos começar do início. Aqui na linha 7, temos a declaração da tabela. Na linha seguinte, a tag TR inicia a primeira linha dessa tabela. Agora observe aqui nas linhas 9, 10 e 11. Nelas foram utilizadas a tag TH. Essa tag TH serve para definir as células de cabeçalho da tabela. As células definidas com a tag TH têm uma formatação de fonte padrão diferente. Por isso que o conteúdo dessas células aparece assim, em negrito e centralizado. No restante das células dessa tabela, nós utilizamos a tag TD, assim como no exemplo anterior. Fácil, né, pessoal? A declaração de tabelas é bem simples. Primeiro colocamos a tag table para a tabela, depois a tag TR para cada linha da tabela, e dentro de cada tag TR, nós definimos as células da tabela, utilizando a tag TD ou a tag TH, como vimos no exemplo anterior. A quantidade de células, normalmente, é igual em todas as linhas da tabela, não é mesmo? Mas veja agora esse exemplo. Veja aqui essa tabela. A primeira linha dela tem apenas uma célula ou uma coluna. Nas linhas seguintes, temos 3 células em cada linha. Já aqui na última linha, nós temos 2 células. Nesse exemplo, nós temos então linhas com 1, 2 e 3 células. Como fazemos isso? Isso é feito através de um recurso chamado mesclar células. Quem já trabalhou com tabelas em editores de texto ou planilhas eletrônicas deve conhecer esse recurso. Vamos ver como ele funciona aqui no HTML? Está aqui o código. Como o código dessa tabela ficou um pouco extenso, a gente vai mostrar aqui apenas o código da tabela e omitir o restante, ok? Aqui na linha 8, nós temos a declaração da tabela. Aqui a tag TR com a tag TR da linha da tabela. E dentro dessa linha, nós utilizamos a tag TH, tag de cabeçalho. Agora veja só, a tag TH tem esse atributo, call_span, com o valor 3. É esse atributo que faz com que as células da tabela sejam mescladas. Esse valor 3 indica que vamos mesclar 3 células, ou seja, essa célula vai ocupar o espaço de 3 células. Como estamos utilizando a tag TH, o conteúdo dela, veja, está em negrito e centralizado. Continuando com o código da nossa tabela, temos aqui a segunda linha, que possui 3 células. Veja que nessas células nós utilizamos a tag de formatação em negrito. Nós podemos utilizar tanto as tags de formatação como de tratamento de fonte aqui nas células da tabela. As linhas seguintes do código são semelhantes ao exemplo anterior. Vamos analisar aqui a linha 33. A linha 33 contém essa célula com o valor total. Veja que ela também foi mesclada. Nesse caso, o valor de
call span foi definido como 2, já que foram mescladas duas células. Ok? Tranquilo, né? Agora, veja só. Assim como podemos mesclar as colunas, podemos também mesclar linhas. Veja só. Nessa tabela, nós colocamos as unidades das disciplinas específicas do nosso curso e a carga horária total da disciplina. Aqui na primeira linha, nós temos apenas uma célula. Nas linhas seguintes, nós temos duas células, não é mesmo? Mas o detalhe desta página está aqui. Enquanto nessa coluna temos 3 células, aqui temos apenas uma. Do mesmo modo, assim como temos aqui duas células, nessa outra coluna temos apenas uma. Nesse caso, foi feita a mesclagem das linhas. Vamos ver aqui no código. Nesse código, assim como no anterior, estamos mostrando apenas a parte referente à tabela, ok? Já que o código ficou extenso. Temos aqui na linha 8 a tag da tabela. Depois, a tag da linha. Na linha 10, nós temos a tag de cabeçalho. Aqui foi feita uma mesclagem de colunas. O atributo callSpan tem o valor 2, porque foram mescladas duas colunas. As linhas 12 a 15 se referem à linha... As linhas de 12 a 15 se referem a essa linha da tabela. A linha 16 do código inicia a terceira linha da tabela. Temos a célula com o texto Introdução à Informática e a célula com a carga horária. Veja só, a tag TD tem o atributo rowSpan definido com o valor 3. Esse atributo é utilizado para mesclar linhas. callSpan mescla colunas e rowSpan mescla linhas. Ele tem o valor 3 porque serão mescladas 3 linhas, ou seja, essa célula ocupará 3 linhas da tabela. Tanto que nas duas tags TR seguintes, isto é, nas duas linhas seguintes da tabela, temos apenas uma célula, já que o espaço da outra célula está sendo ocupada por essa célula aqui que foi mesclada. Veja que aqui na linha 18, a tag TD tem um outro atributo, align. Esse atributo define o alinhamento do conteúdo da célula. Nesse caso, ele está com o valor center, indicando que o texto ficará centralizado. Continuando com o código, a linha 26 inicia a sexta linha tabela. Continuando com o código, a linha 26 inicia a sexta linha da tabela. Na linha 27, temos essa célula com a unidade algoritmos e estrutura de dados. Veja a linha 28. Ela possui a célula com a carga horária da disciplina. Essa célula também está mesclada. rowSpan tem o valor 2. Isso significa que essa célula ocupará 2 linhas. Veja que na tag TR seguinte há apenas uma célula,
já que o espaço da outra está ocupado por essa célula que foi mesclada. Aqui nós temos também o atributo de alinhamento, definido como centralizado. Vimos aqui as principais propriedades e atributos das tags utilizadas na construção de tabelas. Agora vamos ver as tags de formulário. Um formulário é um espaço numa página web utilizado para entrada de dados. É muito comum em sites de comércio eletrônico, por exemplo, a gente preencher um formulário com nossos dados pessoais, como nome, endereço, telefone, não é mesmo? Nós veremos agora como são feitos esses formulários. Temos aqui uma página com um formulário e o código dessa página. Inicialmente, na linha 7, temos a tag form. Ela é utilizada para definir um formulário. Todo o conteúdo do formulário, campos, informações, devem estar dentro dessa tag. Na verdade, a tag form pode conter qualquer objeto HTML, exceto outros formulários. A tag form possui 3 atributos principais. O primeiro é esse aqui, action. O valor desse atributo deve ser o local e ou nome da página que vai receber e processar os dados desse formulário. Geralmente, essa página é um script realizado no servidor, como um script PHP, por exemplo. Nessa página, o valor de action é salvar.php. Outro atributo da tag form é o method. Esse atributo define o método de comunicação entre a página do formulário e a página que processa o formulário, isto é, a página definida no atributo action. O atributo method tem 2 opções possíveis, get e post. A principal diferença entre elas é que no get os dados são passados no endereço da página. No método post, essas informações ficam ocultas. Dessa forma, o método post deixa as informações mais protegidas. Outro atributo importante da tag form é o name. A função dele é identificar o formulário dentro da página. Agora que já aprendemos os atributos da tag form, vamos ver os elementos do formulário. O primeiro campo do formulário é o campo nome. Ele é um campo tipo texto. Veja aqui na linha 8. Temos o rótulo do campo e essa tag input. Essa tag é utilizada para criar campos de entrada de dados. Esse atributo type define o tipo de campo. Nesse caso, o valor text define um campo do tipo texto. O atributo name é muito importante em todos os campos de entrada de dados de um formulário. É através desse campo que o formulário será identificado na página que vai processar. É através desse campo, através desse atributo que o campo será identificado na página que vai processar o formulário. O atributo size define o comprimento do campo. Veja que a tag input não possui tag de fechamento, ok? Na linha 9, nós temos o campo endereço. Também é um campo do tipo texto, semelhante ao campo nome. Uma diferença entre eles está no atributo do campo size.
no campo nome é 30 e no campo endereço 35. Agora, olha só aqui na nossa página. O próximo campo é sexo. Esse é um campo de escolha única. A pessoa vai marcar masculino ou feminino. Vamos dar uma olhada aqui nas linhas 11 e 12 do código, como esse campo é feito. Para cada opção do campo de escolha única, precisamos declarar uma tag input com o atributo type definido como rádio. Esse é o tipo usado para campos de escolha única. Temos também o atributo name com o nome do campo. O valor desse atributo deve ser igual para todas as opções do campo. Veja que temos o mesmo nome nessas duas tags input. Temos também o atributo value. Esse atributo determina o valor que o campo vai assumir quando essa opção for marcada. Se for marcada a opção masculino, o campo sexo terá como valor a letra M. Se for marcada a opção feminino, o campo sexo terá como valor a letra F. Veja só, temos aqui ainda o atributo checked. Esse atributo não necessita de valor. Ele indica qual opção está marcada. Como esse é um campo do tipo rádio, isto é, um campo de escolha única, o atributo checked só pode estar presente em uma dessas opções. Voltando para a nossa página, abaixo do campo, depois do campo sexo, temos o campo formação. Esse campo utiliza uma caixa de seleção. É um campo que possui uma lista suspensa com várias opções e o usuário deve escolher uma delas. Veja aqui na linha 14 como esse campo é criado. Ele é feito através da tag select. O principal atributo dessa tag é o name. Assim como na tag input, esse atributo identifica esse campo no formulário. Para cada um dos itens da lista suspensa dessa caixa de seleção, deve ser criada uma tag option. Essa tag deve conter, basicamente, o atributo value. Ele define o valor do campo. Nesse caso, o valor do campo formação quando a respectiva opção for selecionada. Por exemplo, se for escolhida a opção médio, o campo formação terá o valor médio. A tag option possui tag de fechamento. O texto contido nela é o texto que aparecerá em cada opção da lista. A tag select também possui tag de encerramento. Todas as tags option devem estar dentro dela. O próximo campo do nosso formulário é esse, áreas de interesse. Esse é um campo de múltipla escolha, isto é, o usuário pode escolher uma ou várias opções. A gente pode observar aqui na página que todas as opções estão selecionadas. Veja aqui nas linhas 20, 21 e 22. Esse campo é criado com a tag input, com o atributo type definido como checkbox. Esse é o tipo
para criar campos de múltipla escolha. Temos o atributo name. Assim como acontece no campo do tipo rádio, aqui também todos os itens devem ter o mesmo valor no atributo name. O atributo name define o atributo value define o valor que o campo assumirá quando essa opção estiver selecionada. O atributo checked indica que essa opção está selecionada. Veja que as três opções têm o atributo checked, ou seja, todos estão selecionados. Essa seleção múltipla só é possível em campos do tipo checkbox, campos de múltipla escolha. O último campo desse nosso formulário é o campo observações. Esse é um campo de texto, mas ele é diferente dos campos de nome e endereço. Esse campo possibilita ao usuário digitar textos mais longos. Ele também é chamado de campo memo. A tag que define esse campo é essa aqui, text area. Assim como todos os campos de entrada, ela possui o atributo name. Ela tem também dois atributos específicos. Rows define o número de linhas desse campo que ficarão visíveis. Calls define o número de colunas, ou a largura do campo. Essa tag possui tag de encerramento. O texto que estiver dentro dela aparecerá como conteúdo do campo na página. Para finalizar nosso formulário, temos esse botão salvar. Ao clicar nesse botão, os dados do formulário serão processados. Esse botão é criado aqui na linha 25, através da tag input, com o atributo type definido como submit. O conteúdo do atributo value é o texto que aparece aqui dentro do botão. A tag input com o type submit define que quando esse botão for acionado, o formulário será processado pela página definida aqui no action. A tag submit com type A tag input com type submit define que quando esse botão for acionado, o formulário será processado pela página definida aqui no action, utilizando o método definido no atributo method do formulário. Concluímos as principais tags utilizadas na criação de formulários para a entrada de dados. A tag input, com seus vários tipos, a tag select e a tag text area. Com essas tags, nós concluímos a parte de HTML e agora vamos passar para o CSS. Nós aprendemos até aqui a utilizar o HTML para criar diversos objetos em páginas web, como cabeçalhos, parágrafos, links, listas, tabelas, formulários. Nós aprendemos também a fazer a formatação de alguns desses objetos utilizando negrito, itálico, sublinhado, alterando o tipo de fonte, o tamanho, cor, etc. Exatamente essa formatação visual dos elementos HTML é a função do CSS. CSS, do inglês, significa folhas de estilo em cascata. O CSS possibilita de forma rápida e prática alterar a aparência das páginas web, formatando bordas, cores, fontes, posicionamento, plano de fundo,
e diversas outras opções de formatação específicas de cada objeto HTML. Podemos utilizar o CSS basicamente de duas formas. Pode-se criar as regras no mesmo arquivo da página web ou em um arquivo separado. Veremos agora essa primeira opção. O código CSS deve ser colocado dentro da tag de cabeçalho head. Da seguinte forma, veja só. Para inserir um código CSS, utilizamos dentro da tag head a tag style. O atributo type deve ser definido como text/CSS. A tag style possui tag de fechamento. Todo o código CSS deve estar dentro dela. Existe uma sintaxe para a criação de regras CSS. É uma sintaxe bem simples. Veja como é. O primeiro passo é utilizar um seletor. Esse seletor, que veremos com mais detalhes adiante, é usado para definir qual ou quais objetos HTML serão formatados com essa regra. Cada regra é delimitada por chaves. Dentro das chaves são listadas as propriedades que serão configuradas. Depois do nome da propriedade, coloca o símbolo de 2 pontos, seguido do valor da referida propriedade. Ao final, utiliza-se o ponto e vírgula. Numa única regra, pode-se configurar diversas propriedades de objetos. Vamos ver agora um exemplo de uma regra CSS criada para formatar os parágrafos de uma página. Veja só. Aqui nós temos uma página HTML com um código CSS dentro da tag head, conforme nós aprendemos. Nosso código CSS possui apenas uma regra. Essa regra utiliza o seletor P. Esse seletor é utilizado para formatar parágrafos, já que P é a tag utilizada para criar parágrafos, não é mesmo? Nesse caso, as propriedades dessa regra serão aplicadas a todos os parágrafos dessa página. A regra possui 4 propriedades. A primeira, font family, altera o tipo da fonte para Times New Roman. A segunda, font size, altera o tamanho da fonte para 14 pontos. A terceira propriedade, font weight, permite colocar o texto em negrito. Por fim, a última propriedade, color, define a cor da fonte para verde. Como valor da propriedade color, pode-se utilizar o nome da cor em inglês ou o valor hexadecimal da cor. Esse exemplo é bem tranquilo, né? Veja que as propriedades de formatação variam entre cada objeto HTML. Isso significa que cada objeto pode conter propriedades específicas. No nosso curso, vamos tentar ver as principais propriedades dos objetos HTML mais utilizados. Devido à limitação da carga horária, é impossível ver todas as propriedades. Aí pode surgir a pergunta: como eu vou aprender todas essas propriedades? Olha só, com a prática na programação, a gente consegue aprender a memorizar bastante coisa. Mas é muito importante ter uma boa referência para consultar sempre que surgir uma dúvida. Na aula passada, eu falei
que a página da nossa disciplina tem um link para o W3 Schools Online. Ele é uma ótima referência para a linguagem CSS. Não deixem de dar uma olhadinha, ok? Agora há pouco, eu disse que temos duas formas de utilizar o CSS. Pode-se digitar o código no mesmo arquivo da página ou no arquivo separado. Se for optar por utilizar a segunda opção, o arquivo com o código deve conter a extensão CSS. Além disso, é preciso fazer a vinculação da página ao arquivo. Isso é feito da seguinte maneira. Veja só. Aqui nós temos o arquivo HTML. Veja que aqui dentro da tag head nós temos uma tag link. Essa tag faz a vinculação para o arquivo CSS. No atributo href, colocamos o local e o nome do arquivo com a extensão CSS. O atributo rel é definido como stylesheet e o atributo type tem o valor text/css. Agora veja, aqui temos o arquivo CSS que foi vinculado na nossa página. Esse tipo de arquivo é feito simplesmente digitando as regras de formatação. Aqui temos apenas uma para formatar os parágrafos. Temos a propriedade Font Family, que define o tipo de fonte Arial. Font Size define o tamanho da fonte para 16 pontos. A propriedade Font Style configura a fonte para itálico. E Red configura a cor da fonte para vermelho. Agora, nessa imagem aqui embaixo, temos a página web produzida através desses dois arquivos. Veja que o parágrafo contém toda a formatação definida na regra CSS. Vamos ver aqui um arquivo CSS com as principais propriedades de formatação de texto. Veja só, aqui eu criei uma regra de parágrafo para a gente listar as principais propriedades. A primeira, Font Family, nós já vimos. Ela serve para alterar o tipo da fonte. Veja só, eu coloquei aqui num comentário outros tipos de fonte possíveis. Verdana, Serif, Sans Serif e Cursive. Para inserir comentário no código CSS, basta utilizar duas barras. Para inserir comentário no código CSS, basta utilizar duas barras. Tudo que estiver depois das duas barras, na mesma linha, será um comentário. Isto é, não será considerado como código. Font Size define o tamanho da fonte. Font Style permite colocar o texto em itálico através do valor italic. Font Weight é utilizado para colocar em negrito através do valor bold. Temos aqui também a propriedade Text Decoration, que é utilizada para sublinhar o texto através do valor underline. Outra propriedade muito utilizada é esta, Text Align, utilizada para alterar o alinhamento do texto. Além desse valor Center, para deixar o texto centralizado, temos outros três valores.
left para alinhamento à esquerda, right para alinhamento à direita e justify para o alinhamento justificado. Por fim, a propriedade color, que também já comentamos. Pode-se utilizar como valor o valor decimal da cor, pode-se utilizar como valor o valor hexadecimal da cor ou o nome da cor em inglês. Red para vermelho, yellow para amarelo, blue para azul, green para verde, gray para cinza, white para branco e assim por diante. Nossa aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A próxima aula será a última aula da nossa disciplina. Nela, vamos concluir esse conteúdo de CSS. Eu sempre gosto de lembrar que é importante que vocês não deixem de ler o livro didático. Nele, há vários exercícios que podem ser utilizados para aprimorar os conteúdos vistos nas nossas aulas. A prática é muito importante para se tornar um bom programador. Qualquer dúvida, não deixem de postar no fórum, ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.